Fala galera, meu nome é Everton Silva, estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre operações com radicais. Mas antes da gente iniciar o nosso raciocínio, eu separei para vocês um pequeno trecho de um seriado bem conhecido por muita gente, que vai introduzir o que a gente vai falar aqui hoje. Confere aí. Uma mais difícil, vai. Não, me responda essa. Quantas me restam? Oh, mas o senhor tem quatro laranjas. Sim. E aí come uma? Ah, Quantas lhe restam? quantas me restam? O senhor tem quatro. Eu tenho 4. E aí come uma? Tem... Tem quatro, né? Quatro, come uma. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Então galera, a gente acabou de ver aí no trecho que o Chaves se atrapalha para fazer uma simples operação de 4 laranjas menos uma laranja, que nós sabemos que dariam 3 laranjas. Alguém ensinou para ele a fazer com maçãs e na cabeça dele fazer com laranjas era diferente, o que nós sabemos que não é verdade. É igual a gente fazer uma operação de subtração com laranjas, com maçã, melancia, a fruta que for. Mas o que de fato nós podemos observar aqui é que se nós operando laranja com laranja, nós não podemos ter maçã como resultado. Se nós fizermos uma soma de laranjas, nós não temos como ter maçã. 4 laranjas menos uma laranja só pode dar 3 laranjas. Assim como se a gente fizer com maçã, se a gente fizer uma soma de maçãs, só pode dar maçã, não tem como dar laranja. E aí, raciocina comigo aqui, o que acontece se a gente misturar as coisas? Se a gente somar 4 laranjas com 7 maçãs, nós vamos ter como resultado o quê? Laranja, maçã? Não sabemos, né? O que a gente pode dizer é que nós vamos ter frutas como resultado. Mas essa regrinha de não misturar maçã com laranja, por não saber o que vai dar, eu não sei se eu vou ter 11 laranjas, eu não vou ter 11 laranjas, nem 11 maçãs, vou ter 11 frutas. Então eu não tenho como somar as duas e ter um resultado de uma delas apenas. E essa lógica a gente leva para a regra de polinômios. No caso, substituindo aqui a maçã e a laranja por x e y, no caso, nos polinômios. Se a gente somar 4x mais 7y, nós temos um polinômio que não vai ter o que a gente operar aí, porque o x e o y não podem se misturar. Essa regra a gente carrega no polinômio. A gente consegue somar polinômios com a mesma incógnita. Por exemplo, 4x mais 7x, nós vamos ter 11x. 3y mais 12y, nós vamos ter 15y. E com essa introdução, a gente pode chegar no assunto que nós desejamos hoje, que é operações com radical. O que é o radical? É o número que a gente escreve dessa forma, em raiz. Que nós temos o radicando, o índice aqui da raiz, e aí nós vamos ter o resultado. Todo número que se escreve dessa forma é um radical. E aí o que a gente vai aprender hoje? Como a gente vai operar esses radicais. Adição e subtração com radicais. Aqui, ó, imagina o raiz de 2. Imagina essas raízes, as maçãs e as laranjas que a gente viu como exemplo no início. Aqui nós temos 3 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Aí nós temos o quê? A mesma incógnita, como se nós tivéssemos uma maçã e maçã. Mas nós não vamos cometer o mesmo erro do Chaves de aprender a operar apenas com uma incógnita. Qualquer incógnita nós podemos trabalhar, contanto que elas sejam iguais. Então, com a incógnita igual, a gente apenas coloca em evidência os termos que estão à frente dessa incógnita, somamos ele. 3 mais 5, 8, menos 4, 4. Nós ficamos com o resultado 4 raiz de 2. Certo? Aqui. Onde aparece o problema? Quando nós temos incógnitas diferentes. Menos 3 raiz de 2, mais raiz de 50, menos raiz de 18. Aparentemente nós temos incógnitas diferentes, mas nós temos umas operações na matemática que nós podemos transformar, simplificar essas raízes para que elas se tornem uma mesma raiz, um mesmo radical. Dessa forma,
Vamos pegar o raiz de 50 primeiramente. Nós pegamos o 50 e simplificamos dessa forma. 50 por 2, nós só podemos usar números primos aqui nessa fatoração. 50 dividido para 2, 25. Quais são os números primos? Todos aqueles que só se dividem por ele mesmo e por 1. Certo? Mais uma vez, então, 50 dividido por 2, nós vamos ter 25. 25 só dá por 5. E 5 só dá por ele mesmo 1. E aí nós reescrevemos esse número aqui, ó, dessa forma. 5 ao quadrado vezes 2. Que nós temos aqui, ó, 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado. E repetimos o 2. O segundo número que estava lá na raiz, a diferente, era o raiz de 18. Aí nós vamos simplificar o 18. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. E aí nós reescrevemos aqui dessa forma. Como nós temos 3 multiplicando 3, 3 ao quadrado vezes 2. E aí nós substituímos esses novos valores pelo antigo radical. Raiz de 50 fica raiz de 5 ao quadrado vezes 2. Raiz de 18 fica raiz de 3 vezes 2, substituindo o que a gente simplificou. Correto, pessoal? E aí, substituindo isso, nós vamos ter aqui no final da linha, ó, o 5 ao quadrado, nós vamos cortar. Raiz quadrada de 5 ao quadrado sempre vai sair somente o número sem a potência, porque a potência se corta com a raiz quadrada. Uma observação, se essa raiz fosse cúbica, se tivesse um 3 aqui, nós não poderíamos cortar. Aí com isso o 5 sai da raiz e fica somente o 2, que não tem raiz exata. E aqui também, 3 ao quadrado, nós podemos cortar e fica somente o 2 na raiz, que não tem raiz exata. E aí nós vamos ter menos 3 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Agora sim, mesma incógnita, nós podemos operar. Menos 3 mais 5, nós vamos ter 2, menos 3, nós vamos ter menos 1 raiz de 2. Mas quando é menos 1, a gente não precisa colocar 1 na frente. Colocando como menos raiz de 2, fica inferido que nós temos apenas uma unidade dessa incógnita. Certo, pessoal? Agora, multiplicação e divisão com radicais para fechar. É bem simples também, pessoal. A multiplicação das raízes de mesmo índice é igual à raiz do produto. Aqui nós indicamos, ó, um exemplo. Raiz de um número A qualquer, com raiz N, vezes raiz enésima de B. Nós simplesmente vamos repetir a raiz enésima, esse N aqui podendo ser 2, 3, podendo ser qualquer um. E aí nós vamos pegar os dois que estavam dentro e multiplicar. Vamos ficar com raiz enésima de A vezes B. E a mesma coisa na divisão. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A dividido para B. Quando nós não podemos fazer isso? Quando esse N é diferente. Se já tivéssemos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de A, dividida por raiz cúbica de B, aí nós não poderíamos fazer essa operação. Correto, pessoal? E aqui nós temos alguns exemplos. Raiz de 2, para ficar mais claro para vocês, com exemplos numéricos. Raiz de 2 vezes raiz de 8 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 8. Ficamos com 2 vezes 8 é 16 e a raiz de 16 é igual a 4. 2 raízes cúbicas de 15 dividido por raiz cúbica de 5. Nós temos, não importa se tem um 2 e um aqui na frente, só o que importa é o que está dentro da raiz. E se ela é raiz quadrada ou raiz cúbica. Como as duas são raiz cúbica, nós podemos fazer raiz cúbica de 15 dividido para 5. Só juntou essas duas. 2 raiz cúbica de 15 dividido para 5. 15 dividido para 5 é igual a 3. E nós ficamos com 2 raiz cúbica de 3. É isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje sobre operações com radicais. Espero ter ajudado um pouco vocês. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Valeu!